E, prof, a gente vai apresentar o resumo do artigo, eu e o Pedro Paulo, que o nome do artigo é Explicações baseadas em abdução para modelos de aprendizado de máquina. E é isso, o Pedro vai começando falando um pouquinho da introdução. Pois bem, professor, aqui na introdução, o autor fala sobre as suas motivações para escrever esse artigo, e foi basicamente em vista do grande crescimento das aplicações de aprendizado de máquina, que é o machine learning, e da importância de validar os resultados desses modelos para terem respostas bem precisas, né? Isso vai ser importante principalmente em aplicações de segurança, aplicações críticas de segurança, como no artigo fala, um exemplo, o uso de redes neurais profundas. Em modelos anteriores, eles utilizavam redes bayesianas, que eles não ofereciam naturalmente explicações, eram explicações que usavam abordagens heurísticas, sem garantia de qualidade. Era muito indo na dedução e não em uma lógica concreta, diferente de árvores de decisões que realmente vão fornecer explicações diretamente. O método que é proposto neste artigo, ele é voltado para qualquer modelo de machine learning, e ele vai combinar tanto abordagem lógica como abordagem heurística, que é uma forma de melhorar e garantir as explicações geradas, né? Também faz uso do raciocínio abdutivo, que é um raciocínio que busca a melhor explicação possível, assim. E o foco de aplicação desse método, ele vai ser em redes neurais, né, como o Pedro já falou, e ele utiliza uma codificação em MILPS, que é Programação Linear Inteira Mista. E os resultados experimentais foram promissores e mostraram que é viável utilizar este modelo na prática. Nessa sessão de background, é feito como se fosse um resumão dos conceitos que vão ser utilizados no artigo, né? Aí nesse primeiro tópico é definido os conceitos de fórmulas proposicionais. Pronto? Pronto. De implicância e de abdução. As formas proposicionais, elas são expressões que vão ser verdadeiras ou falsas, dependendo das valorações que a gente atribui para elas. E as formas CNF são definidas como conjunções de cláusulas. As implicantes, elas são conjuntos literais que explicam algo através de uma implicação e vai ser considerado primo caso eu retire alguma dessas literais e não seja mais possível fazer a implicação. Já o conceito de abdução, ela busca a melhor explicação possível para explicar um conjunto de manifestações ou hipóteses, levando em consideração o que foi dado pela teoria de fundo. Aqui no segundo subtítulo, a gente é introduzido à lógica de primeira ordem e aos implicantes primos, que nesse tópico, nesse subtópico, serão definidas nessas fórmulas de lógica de primeira ordem, ah, termos como assinatura, a teoria, modelo, atribuição, cubo e variáveis livres, como o artigo mostra esses exemplos. Ah, e esses conceitos, eles são estabelecidos e também é estabelecido um solucionador para uma teoria de lógica de primeira ordem. Aqui no terceiro tópico, a gente é introduzido a um modelo de programação linear mista de inteiros, que a sua sigla fica MILP, que é basicamente um modelo de otimização matemática, que depois de definir as variáveis, que podem ser reais e booleanas, a restrição indicadora de como da forma de como acontecerá codificações daqueles modelos de machine learning vai ser introduzida. Nessa seção de explicações de aprendizado de máquina como raciocínio abdutivo, a gente tem que os modelos de machine learning são representados usando um sistema de raciocínio de restrições, e é necessário o acesso a um oráculo para poder responder essas implicações que são feitas. A qualidade da explicação de um modelo, ela está associada à quantidade de características que vão ser fornecidas, sendo que um dos objetivos é calcular as explicações de cardinalidade mínima, ou seja, explicações que usem o menor número possível de características. Um outro objetivo prático é calcular as explicações de subconjunto mínima, ou seja, quais conjuntos específicos de características são essenciais para poder a gente ter as previsões do modelo. Nesse primeiro caso, o caso proposicional, a gente tem que nessa abordagem é proposto representar o modelo como um conjunto de restrições lógicas e, em seguida, usar o raciocínio abdutivo para calcular explicações de tamanho mínimo para essas previsões. A qualidade dessa explicação vai depender da quantidade de características específicas relacionadas à previsão, e o objetivo principal é calcular as explicações de tamanho mínimo. Já no caso geral, no segundo caso, é um caso mais amplo, as características vão poder assumir valores reais, inteiros ou até mesmo booleanos arbitrários, né? Verdadeiro ou falso, e onde vai ser explorada a relação entre explicações abdutivas e implicantes primos. O autor aqui dá um exemplo de considerar um cubo de entrada e uma previsão. A gente vê que é equivalente calcular explicações abdutivas de tamanho mínimo e ah, encontrar implicantes primos mais curtos fórmula lógica. Isso vai permitir que cálculos de explicações de tamanho mínimo de cardinalidade, ou de cardinalidade mínima, selecionando implicantes primos
de cardinalidade mínima entre aqueles contidos no cubo de entrada. Então, a vantagem dessa abordagem é que ela fornece insights claros e compreensíveis para as previsões que esses modelos de aprendizagem de máquina vão retornar. Já no terceiro caso, né, a gente vai computar as explicações, que aqui vai ter dois algoritmos, de tamanho mínimo e de cardinalidade mínima entre os modelos de machine learning. Esse primeiro algoritmo, ele basicamente vai buscar uma explicação de tamanho mínimo. Ele vai iterar aqui sobre literais do cubo de entrada e ele vai requerer um número linear de chamadas a um oráculo T. E já que no segundo algoritmo, ele está um pouco menor, ele vai abordar o desafio de encontrar explicações de tamanho mínimo em termos de cardinalidade. Ele vai adaptar uma abordagem proporcional para a lógica de primeira ordem e vai utilizar o conceito de conjunto de atingimento implícito. Ele vai iterar aqui sobre os conjuntos, procurando o menor conjunto de atingimento que seja um implicante primo da fórmula F implica em E. Na próxima sessão, professor, o artigo aborda a codificações de redes neurais usando o MILP, né? Abordado em alguns tópicos anteriores. E essa codificação vai ter foco em incorporar a função de ativação não linear da função ReLU, e vai ser focado em blocos individuais. A estrutura básica vai consistir em transformações lineares e não lineares. Essa codificação MILP é apresentada, né? E ela vai utilizar variáveis booleanas e reais que vão auxiliar para poder representar os sinais e realizar a codificação de forma eficiente. Essa abordagem ela evita a notação Big M, o que proporciona uma representação eficaz para modelos de redes neurais. Na próxima sessão, a gente tem os resultados experimentais obtidos e a gente vai avaliar a confiabilidade de cada abordagem, tanto a de cardinalidade como a de subconjuntos, e a qualidade dessas duas explicações. Falando primeiro da qualidade dessas explicações, após treinar e codificar uma rede neural para cada conjunto, a gente obteve que o uso de um oráculo MILP é preferível, já que ele consegue calcular uma explicação de tamanho mínimo em questão de segundos, o que supera consistentemente o seu concorrente SMT. Aqui no segundo tópico, vai mostrar a diferença entre o subconjunto mínimo e a cardinalidade mínima. Aqui o autor consegue notar que as explicações de tamanho mínimo é muito mais caras em comparação às de cardinalidade mínima, devido à complexidade do problema. E também esse subconjunto mínimo ele falha em explicar todas as amostras de dados nesse tempo de 1800 segundos, que é um tempo total para esses conjuntos Australian, Alto e Beckett. No artigo também mostra uma tabela, que nessa tabela basicamente vai comparar todos os dados do uso de um oráculo MILP e de um SMT. Vai mostrar todos os dados, questão de tamanho mínimo, médio, tamanho, tempo mínimo, médio, máximo. E no final a gente consegue perceber que o oráculo MILP consegue superar o solucionador baseado em SMT, sendo capaz de explicar mais dois conjuntos de dados. Aqui no terceiro tópico a gente fala sobre a escalabilidade e dígitos MNIST. Aqui vai falar sobre essa escalabilidade, o desempenho e explicações mínimas em uma rede neural treinada nesses dígitos MNIST. Que apesar da complexidade do número de características, o oráculo MILP ele vai superar consistentemente o SMT em eficiência. E o tempo médio para o MILP vai ser de aproximadamente 52,86 segundos. Foi explorado algoritmos que transformam modelos complexos em explicáveis e utilizados métodos como o LIM, que mostram a falta de garantias no que diz respeito à qualidade de explicações. Na seção de trabalhos relacionados, a gente
abordou aqui duas linhas de pesquisa em explicações baseadas em heurísticas para modelos de aprendizado de máquina. A primeira foca em explicar um modelo de machine learning complexo, usando um modelo interpretável, enquanto que a segunda se concentra em explicações específicas para uma entrada. E o protótipo ele até prova a eficácia, porém a escalabilidade ela ainda pode ser melhorada com abstração, refinamento. A flexibilidade da abordagem vai permitir que a flexibilidade da abordagem vai permitir a aplicação de vários modelos de machine learning. E apesar que esse processo traga desafios, a abordagem heurística vai se destacar, porque ela vai promover discussões sobre escalabilidade e robustez em explicações nesses modelos de machine learning. Na seção de discussões e trabalhos futuros, a gente tem que o artigo propõe o uso de raciocínio abdutivo, mais especificamente o cálculo de implicações primárias, para encontrar explicações de subconjuntos mínimos ou de cardinalidade mínimas em modelos de machine learning no geral. Enquanto o artigo se concentra em quantificações míopes de redes neurais, a abordagem é agnóstica em relação às restrições e pode ser aplicada a qualquer modelo de machine learning representado por um sistema de raciocínio de restrições. Exatamente. Os resultados eles também destacavam que um equilíbrio entre as duas, entre as explicações de subconjuntos mínimos, né, que são mais acessíveis, e as explicações de cardinalidade mínima, que tem uma qualidade superior, embora tenha desafios, né, de ser implementado. E trabalhos futuros, né, possivelmente podem incluir a exploração de outros modelos de machine learning e codificações e avaliações em outros conjuntos de benchmark. A conclusão, né? O que a gente concluiu desse artigo? Bem, foi um artigo que abordou fundamentalmente explicações em modelos de machine learning, né? É, a gente vê aí modelos que poderiam com mais robustez, escalabilidade, permitindo a enumeração de explicações e acomodações de preferência do usuário. Foi realizada uma comparação visual de explicações mínimas de subconjunto para amostras específicas, destacando estratégias diferentes para ordenar pixels e melhorar a interpretabilidade das explicações. Foi concluído que, apesar das explicações de cardinalidade mínimas serem menores, elas são mais demoradas, o que mostra que, de forma geral, as explicações de tamanho mínimo vão levar vantagem. Dando início aqui na sessão de questionamentos, a gente tem que a primeira pergunta é o que já existia antes do artigo em questão. Então, antes desse artigo já existiam duas linhas de pesquisa sobre explicações baseadas em métodos heurísticos para modelos de aprendizado de máquina. A primeira linha focava em explicar um modelo de machine learning complexo como um todo, utilizando um modelo interpretável. Essa abordagem envolvia o uso de algoritmos que recebiam um par de modelos, sendo um modelo original complexo e um modelo explicável-alvo. A suposição subjacente era a existência de uma transformação do modelo original para o modelo-alvo, que preservasse a precisão do modelo original. E a segunda linha de trabalho se concentrava em explicações específicas para uma entrada de algum modelo de machine learning. Nesse caso, o objetivo era fornecer as explicações de uma entrada específica para a classificação dela. E tinha alguns métodos, né? Por exemplo, o framework Lean era um dos exemplos proeminentes dessa abordagem, porque ele se baseava na aprendizagem de características importantes da entrada, por meio de perturbações locais, observando como aquele modelo de machine learning se comportava nas entradas perturbadas. Já a segunda pergunta diz: quais problemas o artigo se propõe a resolver e qual a novidade com relação aos trabalhos que já existiam? Por exemplo, qual a novidade do novo algoritmo definido no artigo? Bem, o artigo se propõe a resolver o problema da falta de explicações claras e formais para as previsões de modelos de machine learning, principalmente para aqueles modelos mais complexos, como as redes neurais profundas. A necessidade de validar e certificar a correção das operações desses modelos em aplicações críticas de segurança destacava a importância de fornecer essas explicações mais compreensíveis. A novidade do artigo em questão, aos trabalhos anteriores, né, ela está na abordagem de calcular explicações mínimas para os modelos de machine learning
Enquanto que a maioria dos trabalhos anteriores se baseavam em abordagens heurísticas, sem garantias formais de qualidade, o artigo ele propõe a utilização do raciocínio abdutivo. Também tem como novidade, né, que esse método ele é independente do modelo de machine learning, então ele pode ser aplicado a qualquer modelo expresso em um formalismo adequado. Aí essa combinação de propriedades de abordagens baseadas em lógica e heurísticas fornece garantias formais sobre as explicações que vão ser geradas. Terceira pergunta: quais métodos, definições, rotina, algoritmo, protocolo, ferramenta, modelagem foram desenvolvidos e usados? Então, o método que foi proposto no artigo, ele é baseado em raciocínio abdutivo, né? Especificamente no cálculo de implicações primárias. E esse raciocínio, né, ele encontra explicações de subconjuntos ou cardinalidades mínimas em modelos de machine learning. O artigo ele não fornece detalhes específicos sobre cada um desses algoritmos ou das ferramentas que foram desenvolvidas, mas ele destaca a flexibilidade desse método e como ele pode ser usado em diferentes contextos e modelos de machine learning. Na quarta pergunta, a gente quer saber quais foram os resultados obtidos. E a gente tem uma situação de equilíbrio entre as explicações de subconjunto mínimas, que são computacionalmente mais acessíveis, e explicações de causalidade mínima, que podem ser mais difíceis de encontrar, mas que oferecem a melhor qualidade possível. A quinta pergunta aqui diz que partes do conteúdo da disciplina foram utilizadas no artigo. Bem, a gente pode perceber que o autor empregou restrições lógicas, e essas restrições lógicas são fundamentadas na lógica proposicional. E ele utilizou isso para fazer essas projeções realizadas pelos modelos de aprendizado de máquina. Então, em outras palavras, aí, ele utilizou os princípios e as regras da lógica proposicional, né, para explicar as previsões geradas pelos modelos. E é isso, professor. Esse foi o nosso trabalho. Fique bem.